Vamos iniciar nossas aulas nesse nosso novo capítulo, capítulo 5. Vamos falar nesse capítulo sobre inferências, sobre vetores de médias multivariados, né? Então, nesse capítulo, nós temos esse seguinte sumário. Nessa aula eu vou falar apenas dessa primeira parte, que é a introdução, e cada sessão dessa terá uma aula ou mais de uma aula, dependendo do tamanho da sessão. Então nós vamos falar sobre os estimadores de máxima verossimilhança, em inglês Maximum Likelihood, testes a respeito dos vetores de médias. Vamos apresentar as teorias, ou a teoria a respeito das regiões de confiança. Vamos falar dos intervalos simultâneos e depois falaremos tudo isso também, né? Nesse caso aqui é o caso normal. Vamos falar também para o caso multinomial. Então vamos falar de vetores, fazer inferência sobre vetores sobre proporções multinomiais. Falaremos sobre intervalos simultâneos, a limitação de utilizar a região nesse caso e dos testes de hipótese, comprar proporções multinomiais e as principais referências utilizadas. Então, nessa primeira sessão de introdução, qual é o nosso objetivo? Realizar inferências sobre vetores de médias populacionais, que é uma questão crucial. A estimação de regiões de confiança e os testes de hipótese são os problemas multivariados, que são generalizações dos casos univariados. Então, os problemas de inferência que nós vamos tratar sobre os vetores de médias populacionais trata-se da estimação de regiões de confiança, que é uma generalização do caso univariado, que são os intervalos de confiança, e os testes de hipótese, que também são generalização dos casos univariados, para os problemas, obviamente, multivariados, a respeito especificamente, nesse caso, de vetores de médias populacionais. Então, quando a gente fala lá de estatística básica na graduação, perdão, a gente apresenta os principais estimadores, falamos estatísticas descritivas, tal, como nós fizemos aqui, e depois nós falamos sobre os principais testes e processos de estimação a respeito da média de uma população normal, por exemplo, de proporções binomiais. E aqui nós vamos fazer a generalização desses dois casos. Vamos falar dos vetores de médias em populações normais e também vamos falar o caso particular das distribuições multinomiais, que é uma generalização do caso binomial que a gente trata até mesmo nos cursos de graduação, que a gente leciona aqui na Universidade Federal de Lavras. Então, em todos esses processos são generalizações dos casos univariados. Então, nós vamos fazer inferências sobre médias de populações, sejam elas populações normais ou sejam elas populações multinomiais, por exemplo. A gente não vai tratar de casos mais gerais aqui, de outras populações, que a gente teria que lançar mão de teorias aproximadas ou de simulação Monte Carlo, Então esse curso não tem esse objetivo, mas é possível também fazer estimação via outros procedimentos. Neste capítulo, então, nós vamos apresentar essas generalizações multivariadas dos casos univariados. E abordaremos também de forma breve a inferência sobre vetores de proporções multinomiais, como eu havia adiantado. Utilizaremos neste último caso apenas aproximações assintóticas. Porque nós não conseguimos uma teoria exata para esses casos, obviamente. Apresentar os nossos objetivos, então, são apresentar os principais métodos de inferência sobre vetores de médias normais e sobre proporções multinomiais. Então, nós vamos nos restringir a esse tópico, que já é muita coisa para ser estudado aqui. Inicialmente, nós vamos falar dos estimadores de máxima verossimilhança, em inglês Maximum Likelihood Estimators, MLE, os testes a respeito dos vetores de médias, as regiões de confiança e os intervalos de confiança simultâneos, que controlam as probabilidades de se cometer o erro tipo 1 nas múltiplas inferências. Então, vai controlar a multiplicidade, que é um problema também muito comum nos testes de comparações múltiplas, quando nós estamos falando da experimentação agrícola.
e proporções multinomiais, em que nós vamos falar tudo isso, né? O método de estimação, o estimador de massa verossimilhança, os testes para o vetor de proporções, as regiões de confiança, as limitações que ela tem, obviamente não dá para se fazer, e os intervalos simultâneos, que é onde a gente tira isso. E o teste da razão de verossimilhança e um outro teste que é baseado no procedimento de Watt, que nós vamos apresentar aqui. Realizar tudo isso utilizando a abordagem da verossimilhança. Então, nossos objetivos também é tratar usando a função de verossimilhança, né, obtendo estimadores de massa verossimilhança e os testes da razão de verossimilhança e associação com o teste exato, como que a gente relaciona a distribuição da estatística do teste da razão de verossimilhança com a estatística exata, por exemplo, quando for possível fazer isso, né? Em alguns casos, apenas a inferência aproximada, assintótica. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os estimadores de massa verossimilhança da média e covariância em populações normais multivariadas, né? Nessa distribuição que a gente havia estudado aí. Então, nós vamos entrar nesse segundo tópico aqui. Então, essa aula é só para apresentar nosso objetivo. Eu agradeço a atenção e até a próxima aula.